queridos juvenis, estamos aqui nessa manhã de domingo do dia 12 de junho de 2022 para estudarmos mais uma EBD, a lição de número 11, que tem por título Epístolas às Igrejas. Nós estamos fazendo uma viagem pelo Novo Testamento. Nós estamos já na lição de número 11, finalizando esse trimestre, faltam ainda mais 2 lições, e nessa manhã nós estudaremos acerca das epístolas. O texto áureo, que é o que está abaixo do nosso título da lição, está no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa aula de hoje. Eu espero que você já pegou sua Bíblia, sua revista, já compartilhou esse vídeo, já semeou no reino de Deus, divulgando esta aula da EBD. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, te agradecemos nessa manhã por mais esta oportunidade de estudarmos acerca da Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, na ministração dessa lição e que também possa estar abrindo todos os corações que aqui vão estar conosco e que terão a oportunidade de assistir esse vídeo em algum momento da sua vida. Pedimos que o Senhor venha estar abençoando cada pessoa que está de frente, Senhor, do seu computador, do seu celular, que está assistindo essa lição, e também a todos os seus familiares, em nome de Jesus. O texto áureo está no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que o evangelho tem o poder transformador. Ele transforma vidas, ele tem poder para fazer com que o homem seja transformado de dentro para fora. E nós não podemos ter vergonha de testemunhar do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós já aceitamos a esse Jesus. E hoje nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Deus nos oferece livremente a vida eterna em Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós encontramos a salvação, que mesmo sem nós merecermos, é a graça, é o favor de Deus que nós somos salvos, que nós somos alcançados por esse evangelho que transforma vidas. E o único caminho para a salvação é Jesus Cristo. E a salvação é mediante a graça de Deus manifesta através de seu Filho único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Uma vez que nós somos justificados diante de Deus, mediante a nossa fé em Jesus Cristo, nós estamos crucificados com Ele, o qual passa a habitar em nossas vidas. E através dessa experiência, nós nos tornamos de fato justos e começamos a viver para Deus. A nossa aula de hoje, ela está na leitura bíblica em classe. Você que já teve a oportunidade de ler a lição, já compartilhou este vídeo, está no livro de Gálatas, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Nós vamos estar lendo. E também Efésios, no capítulo 6, versículo 13 até o versículo 19. Acompanhe aí comigo. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu
a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Aí vamos lá para a carta aos Efésios, que está no capítulo 6, versículo 13 ao 19. O que vai retratar aí? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Nós vamos encontrar como objetivos dessa aula de hoje conhecer o número de epístolas e suas autorias. Nós vamos compreender o propósito geral das epístolas e entender a relevância das epístolas para a igreja atual. E eu vou te perguntar nesta manhã, o que venham a ser epístolas? Epístolas é o mesmo que cartas, o mesmo que missivas. Essas cartas foram enviadas a muitas pessoas, a muitas igrejas, e no decorrer dessa lição nós vamos compreender qual o propósito para o que foram escritas essas epístolas. E nessa lição nós vamos estudar as epístolas bíblicas, bem como o propósito geral e a relevância para a igreja também de hoje. Na nossa época, hoje, raríssimas exceções, alguém vai escrever uma carta, mas em algumas localidades ainda, os correios ainda trabalham na entrega dessas cartas, né? E hoje essas cartas foram substituídas, nós vamos encontrar pelos meios de comunicação da internet, e-mail, o WhatsApp, o Telegram. Então, cada vez mais a tecnologia ela tem avançado e chega no poder até mesmo em frações de segundos, minutos, que chegam ao seu destinatário. Uma carta, ela vai ter um remetente e ela vai ter um destinatário. E dos 27 livros do Novo Testamento, nós vamos encontrar 21 epístolas, que quer dizer a mesma coisa que cartas, e dessas elas vão do livro de Romanos até o livro de Judas, e são didaticamente divididas em duas categorias: epístolas paulinas e epístolas gerais.
Por que epístolas paulinas? Porque foram escritas pelo apóstolo Paulo. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi o maior divulgador do evangelho de Jesus Cristo, tendo realizado 3 viagens missionárias. Se você observar, se você ler essas epístolas, você vai encontrar as viagens missionárias que o apóstolo Paulo pôde realizar. E desses 27 livros que formam o Novo Testamento, 21 livros são cartas, são epístolas. Nós sabemos que a Bíblia, ela contém 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E nós, já no decorrer das nossas aulas anteriores, vocês tiveram a oportunidade de estudar acerca dos evangelhos, acerca do livro de Atos, e hoje nós vamos estudar acerca das epístolas. As epístolas são cartas escritas com a finalidade de dirigir, aconselhar e instruir nos seus primeiros desenvolvimentos as igrejas recém-formadas ou para ajudar os responsáveis por pastoreá-las e administrá-las. Nós vamos encontrar de Romanos até 2 Tessalonicenses, que somam 9 epístolas, são dirigidas às igrejas, ou seja, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Aqui formam 9 epístolas que são dirigidas às igrejas. Enquanto do livro das epístolas de 1 Timóteo a Filemon, nós vamos encontrar aí 4 cartas. As 3 primeiras conhecidas como cartas pastorais. Elas são, e outras dirigidas a indivíduos. As primeiras cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Essas 3 primeiras são consideradas cartas pastorais. E nós encontramos também nas epístolas, nós vamos encontrar Hebreus também é uma carta dirigida aos judeus cristãos. O único livro do Novo Testamento que não há um consenso a respeito da sua autoria, mas é de um valor imprescindível para os cristãos, até mesmo para nós atualmente. É uma carta que eu poderia colocar toda a palavra de Deus. As epístolas são atemporais, ou seja, é para toda época, é para todo o tempo. Nós vamos encontrar também dessas 21 epístolas, 7 cartas que vão de Tiago a Judas. São consideradas cartas gerais, ou seja, cartas universais, que são dirigidas às comunidades de cristãos. Então, dessas 7 cartas de Tiago a Judas, nós vamos encontrar Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Nós vamos encontrar a primeira epístola no livro de Romanos. Eu fiz uma síntese desse livro de Romanos, que é a epístola que o apóstolo Paulo escreveu, mais longa. Ela poderia ser considerada também a mais teológica e a mais influente. Por quê? Porque Paulo afirmou que muitas vezes ele planejou ir até Roma para lhe pregar o evangelho, mas que até então ele fora impedido.
Paulo, ao escrever esta epístola, escreveu perto do fim da sua terceira viagem missionária. E qual foi o propósito de Paulo escrever essa carta aos Romanos? Paulo escreveu essa carta a fim de preparar o caminho para a Espanha, como também para registrar por escrito o evangelho que já pregava há mais de 25 anos e também queria corrigir certos problemas da igreja, causados por atitudes erradas dos judeus para com os gentios, como também dos gentios para com os judeus. Romanos também é considerada uma epístola mais sistemática do apóstolo Paulo. A epístola teológica por excelência do Novo Testamento. Partindo para o nosso tópico 2, nós estamos no tópico 2, quando nós começamos a falar dos 27 livros, eu não relatei para vocês, nós já estávamos no tópico 1, todas as epístolas, nós fizemos um apanhado de todas as epístolas, relatando cada uma delas. Agora nós partindo para o tópico 2, nós vamos encontrar, se você puder acompanhar na sua lição, as primeiras epístolas e as suas autorias. O apóstolo Paulo foi o responsável, foi o autor de 13 epístolas das 21 que constam no Novo Testamento. Por essa razão, elas recebem o nome de epístolas paulinas. Como nós já citamos, elas vão de Romanos até Filemão, compondo 13 cartas. Se você ler no capítulo 1, versículo 1 de todas as epístolas, Paulo se identifica como o remetente. Você pode estar conferindo aí na sua Bíblia cada uma epístola que o apóstolo Paulo ele escreveu, ele se identifica como o remetente dessa carta. Alguns irmãos apoiaram também o apóstolo Paulo no momento da produção dessas cartas. Por exemplo, em Romanos, Paulo é o autor e remetente, mas o escrevente foi Tércio. Isso vai estar relatado no livro de Romanos, no capítulo 16 e versículo 22. Já em 1 Coríntios, irmão Sóstenes é o remetente com Paulo, conforme está descrito no 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 1. Eu quero ler com os irmãos, que traz o seguinte, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, com isso, ele teve a ajuda de algumas pessoas para escrever essas cartas. Na segunda carta aos Coríntios, por sua vez, Timóteo é o remetente com Paulo, bem como em Filipenses, Colossenses, Filemão. Nós vamos encontrar também em 1ª e 2ª Tessalonicenses, além de Paulo e Timóteo, na saudação inicial, consta Silvano. Aí o comentarista da nossa lição coloca, aos Gálatas, o apóstolo cita, ao todos os irmãos que estão comigo. Isto fica demonstrado que o apóstolo Paulo, ele recorreu à ajuda de alguns irmãos também para escrever essas cartas e ficou ali provado o irmão Sóstenes, o irmão Tércio, que pôde escrever junto com ele. E isso fica claro para nós também, que ninguém faz nada sozinho. Poderíamos fazer esta aplicação. Você, quando formos fazermos algo, e muitas das vezes nós vamos precisar de ajuda dos irmãos. Não queira abraçar tudo sozinho, para você levar, para você se
achar que é uma estrela. Isso não vem a ter importância no reino de Deus. Por quê? No reino de Deus, não apenas nós somos um corpo. Um corpo nós dependemos uns dos outros. Um é cabeça, um é olho, um é braço. Nós vamos ver que o corpo depende de todas as partes uns dos outros. Ninguém nessa vida é sozinho. Aquele que se acha que pode fazer tudo sozinho, ele não vai alcançar o objetivo daquilo que o corpo, a palavra do Senhor, requer de nós como cristãos, de estarmos contribuindo para o reino de Deus. Nós somos corpo de Cristo aqui nessa terra. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos amar o nosso irmão. Nós precisamos, muitas das vezes, termos a coragem, a humildade de pedir ajuda, de pedir, meu irmão, você pode me ajudar para atender esse objetivo, para atender esse chamado, porque a glória é para o Senhor. Deus não divide a sua glória com ninguém. Tudo que nós tudo que nós fizermos, seja para a glória de Deus. Amém? E nessas primeiras epístolas, conforme nós já vimos, foi demonstrado as autorias das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, e nós também vamos encontrar os seus destinatários. Cada carta teve o seu destino. Ela foi enviada para alguém ou para algum lugar. E cada carta teve o seu destinatário específico, comumente identificado logo nas saudações iniciais. A epístola aos Romanos, ela foi escrita aos que estavam em Roma. 1 Coríntios foi escrita à igreja que estava em Corinto. 2 Coríntios, da mesma forma, a igreja que estava em Corinto e aos santos que em toda a Acácia. Aí eu faço uma quando foi citado aos santos que estavam em Acácia, nós podemos perceber e observar na palavra do Senhor que santos significa, que nós já estudamos sobre isso, santo significa ser separados. O sentido de santo na Bíblia não é ser perfeito, é ser separado, é estar do mundo, mas não pertencer a este mundo. Nós não somos cidadãos aqui desta terra, nós somos cidadãos dos céus. E nós estamos constantemente nos aperfeiçoando em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus nós alcançamos a estatura de varão perfeito. E neste mundo nós somos, sede santos, como eu também sou santo. E nós só alcançaremos este padrão sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus. Não é de uma outra maneira. Nós seremos separados aqui neste mundo, como luz do mundo, como sal da terra, como testemunha viva de Jesus Cristo, aonde você estiver. A não envergonhar o nome de Jesus. Você ser uma pessoa que vai dar um testemunho verdadeiro, um testemunho que não vai estar envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo, conforme o apóstolo Paulo falou, porque eu não me envergonho deste Evangelho, porque é poder de Deus. Amém? Aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava na Galácia. Aos irmãos, a epístola aos Efésios foi escrita à igreja que se encontrava na cidade de Éfeso. Filipenses, a igreja que estava em Filipos, com os bispos e diáconos.
Colossenses, a epístola aos Colossenses, a igreja em Colossos, 1ª e 2ª Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica, e 1ª e 2ª Timóteo, foi escrita ao jovem Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo. A carta Tito, ao filho na fé de Paulo. Essa carta é escrita a Tito, é uma carta pastoral, considerada uma das 3 cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, foi escrita ao filho também na fé do apóstolo Paulo. Filemon, que nós encontramos também dentre essas 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, Paulo escreveu Filemon enquanto ele estava na prisão. Durante a primeira prisão que ocorreu, que ele foi preso ali na cidade de Roma. E Filemon, a palavra lá no livro, se você pega Filemon no capítulo 1, versículo 2, nós vamos encontrar ao amado Filemon e a nossa Áfia e Arquipo e a igreja que está em sua casa. Era comum nos tempos da igreja primitiva eles se reunirem em casas, na época da igreja primitiva, né? E nós observamos que muitas Assembleias de Deus que hoje estão formadas, elas se iniciaram em pequenas reuniões de casas de irmãos, depois virou um ponto de pregação e depois se transformou numa congregação, né? Então, da mesma forma que a igreja primitiva foi relatado ali pelo apóstolo Paulo, a igreja que está em sua casa, né? Nós também temos essa já demonstrado em muitas de nossas igrejas, né, que essas pequenas reuniões hoje são grandes igrejas, grandes congregações, e iniciou com 1, 2 irmãos reunidos, foram aumentando, foram abrangendo, difundindo o evangelho, alcançando mais almas para Cristo, e hoje são grandes templos. Amém? Vamos para o nosso tópico 3, que as epístolas gerais. Quais são essas autorias das epístolas gerais? Essas epístolas gerais vão completar as 21 epístolas, né? Essas epístolas gerais, que são consideradas também como epístolas gerais, epístolas conhecidas como universais. Essas epístolas, a maioria delas é conhecida pelo nome do próprio autor delas. Essas epístolas consideradas gerais, o irmão Tiago, Judas, irmão de Tiago, o apóstolo Pedro escreveu essas epístolas gerais, e o apóstolo João. Aqui o apóstolo Judas não é Judas Iscariotes, é Judas, irmão de Tiago, né? Então, quando ele escreveu esse versículo, esse Judas, irmão de Tiago, tenho até um livro da harpa, se vocês lerem esse texto de Judas, capítulo 1, do versículo 3 ao 4, tem um hino da nossa harpa cristã que é relatado, foi tirado desse texto do livro de Judas, que é o hino 186 da nossa harpa cristã. Muitos vão se lembrar. Eu não vou cantar aqui porque eu não tenho muita voz, né? Mas eu vou falar a primeira frase que vocês todos vão se lembrar. Aí, pela fé que uma vez me foi dada. Quem não se lembra desse hino? Vocês que estão aí, que tem muita voz, pode até cantar na sua casa, lembrar desse louvor, mas que é um relato muito lindo da nossa harpa cristã, que está na palavra de Deus, na carta escrita pelo apóstolo Judas. A carta aos Hebreus, por sua vez, é a única da qual a autoria é desconhecida, né? E quem são os destinatários dessas epístolas gerais? O primeiro
versículo do capítulo de cada epístola geral identifica especificamente os destinatários. Cada uma epístola geral, no seu primeiro capítulo, já vai identificar o seu destinatário. Exceto 1 João, que é destinada àqueles chamados carinhosamente como meus filhinhos, meus amados, que está ali em 1 João no capítulo 2, versículo 1, versículo 12, versículo 16. Você tendo a oportunidade, você leia esse texto que você vai observar a comprovação deles. O escritor aos Hebreus não identifica especificamente os destinatários da epístola, mas pelas características do texto, muitos estudiosos acreditam ser dirigida aos hebreus cristãos, da qual não se tem, como nós já falamos, não se tem certeza da autoria dessa carta, ou seja, dessa epístola. E quais os propósitos e a relevância dessas epístolas escritas pelo apóstolo Paulo e pelos demais? O propósito geral de todas as epístolas é reforçar a centralidade de Cristo como fundamento da Igreja de Cristo. Ou seja, essas epístolas são cristocêntricas, ou seja, Cristo é o centro de tudo. Cristo é o centro de todas as epístolas. Nelas, os destinatários são instruídos a rejeitarem os falsos ensinos, eles são consolados em suas lutas e provações, eles são animados a crescer na fé em Jesus, apesar das perseguições. E também eles são exortados a uma vida de temor a Deus, comunhão, santidade e serviço ao Senhor. Nós sabemos que nós estamos num processo de santificação. A santificação, ela é um processo dia a dia. Hoje eu estou santo, amanhã mais santo e assim sucessivamente. Nós encontramos lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós estamos em constante busca da santidade. Nós estamos constantemente em busca da santificação. E esse processo nas nossas vidas é gradativo, é dia após dia, é de glória em glória, até chegarmos ao céu. É uma luta diária, é matando um leão todos os dias. Você não chega num patamar de santidade e fala, bota sua camisa, né, que todos nós temos nossa camisa de santidade e vou com ela estampada na rua, santidade, como se eu tivesse assim, a santidade em pessoa. Nós usamos uma camisa de santidade, porque nós cremos que nós conseguiremos a cada dia deste processo, até chegarmos aos céus. Hoje eu estou buscando uma santificação, amanhã com oração, com a leitura da palavra de Deus, buscando o jejum, tomando posse dessa armadura que está à nossa disposição para nós alcançarmos este processo de santificação diariamente. Este é o segredo. Amados juvenis, amados visitantes que estão conosco aqui nessa manhã, a forma que eu alcançarei chegar aos céus é através da santificação, dia após dia. É uma batalha diária, é uma luta constante, que você não pode baixar a guarda. Somente você alcançará esta vitória na sua vida através da constância da leitura
leitura da palavra de Deus, através da constância na oração e através de praticando também o jejum bíblico, porque nós precisamos crucificar a nossa carne diariamente. É claro que se você falar assim, eu vou jejuar a semana toda, vou jejuar o mês todo, é difícil. É uma batalha, é difícil para a nossa carne. A nossa carne não quer jejuar, a nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer ler a palavra de Deus diariamente. Mas nós sabemos que somente através da leitura da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, de conduta e prática, é que eu vou ter o meu caráter parecido, semelhante ao caráter de Jesus Cristo. E a partir daí eu conseguirei dar fruto. E a palavra de Deus, ela nos afirma que nós precisamos dar fruto. A árvore, ela precisa ter fruto. E o fruto do Espírito, nós precisamos buscar. Nós precisamos dar este fruto. Nós precisamos desenvolver esse fruto na nossa vida. Por quê? Como árvore plantada, como árvore que nós estamos enxertada na oliveira de Cristo, né? Nós fomos enxertados, através do momento que nós aceitamos a esse Jesus, nós tivemos a oportunidade de sermos enxertados nesta oliveira, e nós vamos dar fruto, porque nós seguimos a esse Jesus, nós vamos ter o nosso caráter parecido com Jesus Cristo, e só assim que eu vou demonstrar nas minhas atitudes, nas minhas qualidades, o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito são 9 frutos, né? Então, está lá em Gálatas, que nós vamos, no capítulo 5, nós vamos encontrar relatados o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é o amor, a fé, a mansidão, a bondade, a longanimidade, a benignidade, fé, temperança, domínio próprio. Se eu me esqueci algum deles, vocês colocam aí no chat para estar lembrando também, mas vai comprovando. São 9 frutos, é um fruto, mas com 9 qualidades, com 9 características que você pode desenvolver na sua vida. Mas principalmente, se não tiver o amor, nada serviria, não valeria a pena. Então, que nós pratiquemos esse amor em Cristo Jesus. Amém? Nas epístolas paulinas, vê-se também nitidamente que entre os propósitos do apóstolo Paulo está a defesa do seu apostolado, posto em dúvida por seus opositores. O apóstolo Paulo, ele foi muito criticado, ele foi muito perseguido, né? Ele sofreu prisões. Muitas das suas cartas que ele escreveu aos irmãos, às igrejas que estavam em determinada localidade, ele se encontrava preso, padecendo dificuldades, sofrendo açoites, passando fome. Então, em muitas dessas cartas, ele estava em prisões. Por exemplo, Efésios, ele estava em prisão. Colossenses, Filemon, Filipenses, quando ele escreveu essas epístolas, ele estava em cárcere. Então, nós vemos a dificuldade que ele passou, e ele teve a oportunidade de se aproximar de Deus e deixar esses ensinamentos para as nossas vidas hoje também. Ao desqualificá-lo, os que a ele se opunham colocariam em descrédito também aos seus ensinos, que combatiam frontalmente as heresias de sua época. O apóstolo Paulo, por sua vez, cita várias vezes as razões de seus escritos em muitas de suas cartas. E nós podemos, nessa manhã, concluir sobre esse estudo a relevância que as epístolas paulinas
trouxe para nossas vidas hoje, para a nossa igreja nos dias atuais. Ela é incontestável, ela é de um valor imensurável. Os seus ensinamentos continuam sendo fundamentalmente úteis, pois os ataques à fé cristã continuam sem trégua, bem como a nossa luta constante contra a carne. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, é contra as potestades, né, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, meus amados juvenis, amados visitantes, nós precisamos tomar posse dessa armadura de Deus. Nos revestimos de toda a armadura de Deus para nós resistirmos neste mundo mal. Porque o inimigo, ele não para de perseguir a igreja. O inimigo, ele batalha 24 horas contra a minha vida e contra a sua vida. Ele não dorme, ele está ao nosso derredor. Bramando, o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Mas nós precisamos estar vigilantes. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vamos estar vigilantes e perseverantes na oração, para nós resistirmos neste dia mau. Amém? Antes de finalizarmos com a nossa oração nessa manhã, nós vamos entrar nesse momento do nosso ofertório. Abra o seu coração nessa manhã para que você possa ofertar, semear no reino de Deus. Na tela do seu computador, no seu celular, já tem a forma que você possa fazer a sua doação, a sua oferta, a sua contribuição com amor para o reino de Deus. Também nós estamos na campanha de 1000 valentes, para que nós estamos no Templo Novo. O quanto você puder contribuir, o quanto você puder semear para que nós avancemos, alcancemos almas através da nossa igreja, semeando através desse canal da internet, que você possa abrir o seu coração e ser um valente, um desses valentes. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família. Vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo a Ele por ter nos dado essa oportunidade. Senhor, meu Deus, te louvamos nessa manhã por essa grande oportunidade de estudarmos acerca da tua palavra. Senhor, que essa palavra possa entrar no coração de cada juvenil que esteve aqui conosco, de cada visitante, e aonde alcançar, Senhor, essa aula da EBD. Que o teu Espírito Santo possa fazer morada, que esse juvenil, que esse visitante possa se sentir tocado para estar lendo as cartas que o apóstolo Paulo instruiu a nós, aqueles irmãos que estavam em muitas localidades ali, que ele deixou esses ensinamentos. Que o teu Espírito Santo, Senhor, conduza as nossa vida diária, no nosso trabalho, nas nossas escolas, faculdade, que o Espírito Santo conduza-nos, Senhor, como uma testemunha viva, como sal da terra e luz do mundo. Pedimos ao Senhor que nos dê, Senhor, um final de tarde abençoado, um domingo, Senhor, especial junto às nossas famílias, e somos agradecidos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Muito obrigada por estar aqui comigo. Deus te abençoe, a você e sua família. Tchau, tchau.